ao momento de ouvirmos a revelação da graça de Deus. Tá podemos aí? Bem-vindos aos meus irmãos aí do Facebook. Bem-vindos os meus irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é Anjos Caídos. É hora de descoisar as coisas que estão... Vamos descoisar esta manhã. Judas, capítulo 1, versículo de número 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele ali, não é Geraldo que pode botar com E minúsculo não, tá? Ele ali é o eterno, que deveria estar com E maiúsculo. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, esta é uma manhã das grandezas da tua revelação. Eu te louvo, te exalto e te glorifico o nome pela esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, a nós meros mortais na carne, de fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. Em primeiro lugar, deixe-me me dirigir ao povo da graça de Deus. Eu não tenho nenhum problema em ter que assumir algumas falas iniciais desse ministério e trazê-las para o real entendimento. O problema de muitas pessoas, principalmente os pregadores, é que eles vão sustentando aquilo que eles falaram lá atrás, e quando o entendimento chega, eles não querem se curvar, porque não gostam de se humilhar. Eu já preguei sobre esta palavra e disse no início de minhas mensagens que aqui eram os demônios que estavam presos. Tem mensagens minhas no YouTube. E o irmão me disse, por que é que você não tira? Jamais faria isto. Porque se eu estou num processo evolutivo, e são estas falas que não estavam totalmente alinhadas com o entendimento, é que mostra o quanto eu evoluí e vou evoluir. Se você pegar o livro histórico de Atos, Atos não é revelação do Evangelho. Atos são feitos, ações dos apóstolos. Não foi Paulo que escreveu, foi Lucas relatando os atos e os feitos. Muitas dessas passagens, Lucas sequer estava presente. Por exemplo, quando Paulo e Silas estavam presos, Lucas está numa narrativa. Ele não pode falar com certeza o que aconteceu lá dentro, porque Lucas também não estava preso. Correto ou não correto? Correto. Então, se você pega o livro de Atos, mostra que Paulo circuncidou Timóteo. Ora, mas se você ler Gálatas, capítulo 5, Paulo diz que aquele que se deixa circuncidar está separado de Cristo. Que choque, então, que tomou Timóteo? Ué, Paulo, por que você não avisou isto antes? Por que você cortou a pele do prepúcio? Por quê? Porque a revelação em Paulo não tinha chegado ainda. Porque senão Paulo jamais ia deixar Timóteo separado de Cristo. E por que é que Paulo não tirou, ou que Deus permitiu que essas passagens distintas estão, uma em Atos e outra em Gálatas? Para mostrar
que o homem está evoluindo no seu aprendizado. Paulo disse que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, no interior, ele se renova a cada dia. Estamos num processo evolutivo. Quem me conhecia há um ano atrás, já não me conhece da mesma forma, porque eu avancei, porque eu evoluí. Olha para você. Se você encontrar com seus antigos irmãos, vão dizer: amanhã tem um jejum de Daniel. Por quê? Porque te vê há um ano atrás, mas tu crescestes, evoluístes, está crescendo na graça e no conhecimento, e hoje, na maturidade, tu sabe que o jejum que agrada a Deus é ajudar o necessitado, é tirar o dedo, é não julgar, jejuar opressão. Então eu não tenho problema nenhum, e vou deixar todas as mensagens antigas lá, porque eu evoluí. Então, o sistema religioso pega essa passagem e alguns que se dizem pastores renomados dizem assim: Satanás está preso com algemas eternas. Primeiro, que aqui não tem nenhuma palavra dizendo que é Satanás. Depois eles dizem: os demônios estão presos em algemas eternas, como eu disse. Graças a Deus, eu evoluí. E por que é que dizem que isto aqui é demônio? Por quê? A tradição ensina que Satanás fez uma rebelião lá no céu e ele arrastou a 12 partes, terça parte dos anjos. Esta é a história contada na igreja evangélica. E que esses anjos, pasmem, esses anjos se transformaram em demônios. E quem são os demônios que estão aqui na terra? Preste atenção. Uma terça parte de anjo se transformou em demônio. Esses demônios têm o nome de Exu, Pombagira, Maria Mulambo, 7 flechas, 14 flechas, 21 flechas, é o anjo Robin Hood. Meu amado, Pombagira é um ídolo da religião afro. Não existe Pombagira na Bíblia. Tem, não. Vocês já estão querendo já antes da introdução? Não é possível. Tem ou não tem? Não tem. De onde surgiram isso? De dentro das igrejas. Isso não tem na Bíblia, tem na igreja. Você encontra também nas religiões afro, na Umbanda e no Candomblé. Mas lá na Umbanda e no Candomblé, a Pombagira é representada por uma estátua, por um ídolo, que não tem na Bíblia. A igreja que trouxe isso, em 1970 para cá, através de uma renomada missionária chamada Neuza Itioca, que trouxe essa doutrina para cá, formado em Long Beach, na Califórnia, ela que trouxe essa doutrina de batalha espiritual. Até 1980 não tinha pombagira, 1970, não tinha pombagira dentro das igrejas. Os bíblias, como eram conhecidos, entravam dentro da igreja, cantavam o hino da harpa cristã, faziam lá alguns rudimentos, mas não tinha isso. Isso surgiu de 1970 para cá, nas igrejas neopentecostais, e que foi adotado hoje pela maioria das igrejas. Então, essas criaturas, Exu Caveira, São Jorge, eu tenho dito nessa série de mensagens, Jorge era um soldado romano, morreu no ano 303. Ora, Jorge pode estar vivo? E como? Ele ressuscitou e está vivo?
e agora possui a cabeça das pessoas, faz a minha cabeça. Você é quem? Eu sou de Ogum, eu sou de Oxóssi. Oxóssi é o meu cavalo, Ogum é minha égua. Pode parar, meu amado. Eu contei aqui, e contei para alguns irmãos, que eu cheguei, fui pagar uma conta, fui no mercado, nem me lembro, estava com a minha esposa, e duas senhoras, eu notei que elas estavam me olhando, e uma delas segurou a bolsa assim de baixo, e cutucava na outra. É ele. Você já sentiu quando alguém está te olhando assim, né? É ele, é ele, é ele. E a outra, quem? É ele. Quando eu olhei, ela falou, é ele da internet, o herege, o Beuzebu. Quando eu senti que elas estavam fazendo isso, eu fiz assim para ela. Ai, está amarrado. Eu pedi, falei, Senhor, eu não falei com elas, eu me retratei, porque poderia ter um problema de coração e não se deve fazer isto. Você vê como é que as pessoas vivem? Sob essa apreensivas. Se o cara bebeu, Exu caveira. Se é viciado em drogas, é o Zé Pilantra. Se usa batom, é pombagira. Se prostituiu, é pombagira cigana. Ainda tem a cigana. E a igreja, que deveria louvar e exaltar a Cristo, fica preso nesta idolatria e são influenciados por ela. Amados, qualquer ídolo, de Baal a Maria Mulambo, não é nada. Causam influência nas pessoas que acreditam naquilo ali. E a mente fica contaminada. E a pessoa acredita, eu tenho Exu, eu tenho Exu. Aí o pastor aqui, porque são associações, o pastor aqui é associado a essas idolatrias, a essas imagens. Ele faz uma invocação na vida da pessoa. E a pessoa com seu subconsciente já preso nisso aqui, se manifesta mesmo aqui. E aqui ela tem uma histeria, gritaria, psicose, tem surto. Ela tem tudo que é mal. Mas a igreja não foi feita para essa invocação do mal. A igreja foi feita para ter a ministração e a manifestação do evangelho. De Baal, dos ídolos pelos antigos lá, Baal, Asmodeu, todos esses ídolos que quando eles entraram pela Babilônia, isso ficou pior ainda. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que eles tiraram o nome deles, não, de Ananias, Azael, que eles tiraram o nome deles e colocaram os nomes pagãos. Se tornou pior quando o povo de Deus entra para dentro da Babilônia. E as igrejas aí, não são todas, recolhem a pedra, recolhem as pedras, ou as flechas. São os crentes Robin Hood que querem me atirar a flecha. E se tornou pior quando a igreja trouxe esses ídolos e colocou aqui dentro. E hoje, a maioria dos crentes vivem nesta influência. Ou para tirar esses espíritos influenciadores, porque não são nada, ou com medo deles. Um homem religioso diz, está vendo aí? O diabo está furioso. Está vendo aí? Isso é o inimigo usando a tua boca. Amados, antes de entrar na mensagem que hoje eu estou querendo, deixa eu te fazer uma coisa, te perguntar uma coisa. Quem aqui acredita que é templo do Espírito Santo, diga Abba, Pai. Abba. Meu amado, ou tu és templo do Espírito Santo, ou tua boca é do diabo. Você já viu uma melancia com a casca de laranja? Como pode ser tu templo do Espírito Santo e ter boca de diabo? Define sistema. Ou a pessoa é de Deus ou ela é do diabo. Agora, tangerina com casca de limão não dá. Então, todos os ídolos apresentados dentro das igrejas, porque eu vejo assim, ó. Quem é você?
Eu sou o Zé Pilintra. Pode parar. Zé Pilintra tem na Bíblia? Não. São o quê? Ídolos feitos por mão de homens. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, todos são nossos irmãos, até que se prove ao contrário. O ladrão da cruz também era irmão. Todos são meus irmãos, até que se prove o contrário. Eu não sei quem é quem. Eu prego o evangelho. Quem for de Cristo vai dizer, eu recebo. Eu não sou juiz, sou um pregador do evangelho da graça. Então as pessoas dizem assim, um grupo de pescador estava pescando, claro, né? Coisa de português, pescador estava caçando, não dá. Então as pessoas estavam pescando, mergulharam e acharam uma estátua. Disseram, esta é a santa. Ué, estava morrendo afogada? Não há poder naquilo. Tudo o que você acredita se torna uma verdade para você. Acreditas em pomba gira? Ela vai te fazer girar. Acredita em pomba que quica? Ela vai te fazer quicar. Tudo que você acredita se torna uma verdade para você. Tudo que eu ignoro, que eu tenho como mentira, para mim não existe. Existe boi da cara preta? Meu filho disse, existe, pai. Está lá em cima do telhado. Não existe, não existe, pai. Então existe. Se você sair, o boi da cara preta te pega. Aí só que melhoraram um pouco. O boi da cara preta para Exu, para Pombagira. Aí eles dizem, se você sair daqui, vem mais 7. Então, os ídolos não são nada. Salmo de número 115, versículo 4 e 8. Prata e ouro são os ídolos deles. Obras da mão de quem? Se são obras da mão de homens, não pode me fazer mal nenhum. Depois ele diz no versículo de número 5, tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. 6, tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. A estátua de Aparecida não anda. Não vê. Não tem olho. Diz que aquela estátua é Maria. Maria foi mãe de Jesus. E ela não está viva. Porque ao homem está ordenado morrer várias vezes. Uma vez só. Como ela pode estar viva tendo influência intercedendo por mim? Então Abraão intercede também. Então meu pai que morreu intercede também. Essas estátuas não podem fazer nada. Ogum, São Jorge, não pode fazer nada. São ídolos que têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. 7. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam e som nenhum lhe sai da garganta. 8. Torne-se semelhante a eles os que fazem e quantos que neles confiam. É assim que o povo está aí. Quem é essa estátua aqui? Pombagira. E ela faz o quê? Se veste igual. E o que diz a lenda? Que ela gritava, ia! E o que diz a verdade? Não vai mais. Então, torne-se semelhante a eles. As pessoas estão iguais aos seus ídolos. Você vê um cara que tem Elvis Presley como ídolo. Mas ele bota uma costeleta assim grandona. E ele anda com aquelas calças boca de sino. E quando você dá bom dia a ele, ele diz logo smile lever. E é assim quem está debaixo da idolatria. E é assim quem está debaixo da idolatria de pastor. E é assim quem está debaixo da idolatria das placas, da convenção, daquela denominação. Você anda igual. Um pastor aqui fala uma pseudo-língua. Lava-sunga na bacia. Todos os obreiros falam lava-sunga na bacia. Um bispo faz assim. Todos eles fazem assim. Amém, pessoal? Então são ídolos. São ídolos. Que é Pombagira, que é Exu, são ídolos. Jeremias capítulo 10, versículo 2 ao 11, olha o que já disse o profeta. Já dizia:
Assim diz o Geraldo. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios. Os gentios nesta época eram um povo separado. Nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Quando via um sinal, quando via alguma coisa, a idolatria, o paganismo, o ocultismo, ficavam com medo. Depois Deus diz no versículo de número 3, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. 4, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam, para que não oscile. Não é nada. São prata, ídolos da mão dos homens, que está dentro da igreja, em forma de pomba-gira, de Exu, e o povo, que deveria entender que são revestidos de Cristo, tem medo dessas coisas e atribui a eles manifestações e poderes. O dono da igreja está dizendo, eles não são nada. Qual é o temor de um crente? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. O crente tem medo do diabo. O crente está dentro da igreja com medo de quê? De ir para o inferno. Agora, quem leva as pessoas para o inferno? Quem é? Na segunda crença tradicional? O diabo. Conversa com um crente sobre o evangelho. O que ele vai dizer? Não, porque o diabo está furioso, porque nos últimos dias... Tudo isso. Eles não têm outro argumento. Então ele está dizendo, eles fixam ele para que não oscile. Versículo 5. Os ídolos, olha isso aí. Hein? Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não pode falar. Meu amado, ou você acredita no que Deus diz, ou você vai viver debaixo desse espírito idólatra colocado pela igreja de Roma e aceito e abraçado pela igreja evangélica. Diz que os ídolos são como espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não pode andar. Alô, não tenhais receio dele. É para ter medo ou para não ter? Pelo menos entre nós. Pois não podem fazer mal. Alô! Não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. E eu passei e vi uma mulher, botando R$35 em frente de uma estátua pretinha, igual a mim, ele de chapéu branco, terno branco, gravata vermelha, vontade já de pegar aquela gravata. Mas que é isso aí? É para ver se ele abre meus caminhos, tranca a rua das almas. Ele não pode fazer bem. O Deus que eu sirvo disse. É uma estátua que vocês estão dando poderes a eles, e esses poderes estão na tua mente, te influencia dizendo, não abriu porque tranca a rua das almas. Meu amado, você acreditar em pomba... Meu amado, me dá uma coisa, cara. Que tipo de crente se construiu dentro desses alçapões? Deus está me revelando aqui que tranca a rua, trancou um trabalho para o irmão porque o irmão não deu dízimo. Tranca o quê? Ele não pode trancar e nem pode abrir. Falo isso com a autoridade de Deus, a não ser que esse Deus é mentiroso. Porque pelos meus lábios, Deus está dizendo que eles não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Depois diz no versículo de número 6, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o teu poder do teu nome. 7, quem te não temeria a ti,
ó Rei das nações, pois isso é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. 8, mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Estúpidos é a forma que Deus chama a quem atribui a essas coisas a pombagira, porque são ídolos. São Jorge é um ídolo, Maria Mulamba é um ídolo, Aparecida é um ídolo. Maria não está viva. O único que habita na luz inacessível, que é Rei de Reis e Senhor dos Senhores, é o Cristo ressuscitado, e mais ninguém. Diz o versículo de número 9: traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artifício e de mão de ourives, azuis e púrpura são sua veste. Todos eles são obras de homens hábeis. São obras de homens hábeis. 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele é Deus verdadeiro. O resto é conversa fiada de religião. O resto é história para boi dormir. Deuteronômio 32, versículo 36 e 39, logo abaixo, Miguel. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, já não há nem escravo nem livre. 37. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Depois ele diz no versículo 38, deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam vinho de suas libações, levante-se eles e vos ajudem, para que há de esconderijo para vós outros. E ele diz então no versículo 39, vede agora, que eu sou, eu somente, e nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa alguém livrar da minha mão. Tudo é Deus. Deus disse: o quê? São Jorge não é nada, é ídolo. Ah, porque tranca-rua fechou o meu caminho, fechou o teu caminho? Sou eu é que fecho, eu é que abro, eu mato, eu firo, eu faço viver, eu crio as trevas, eu faço a luz. Ele, o Senhor, faz todas as coisas. É só dele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade. Aqui só nos rendemos ao Deus vivo e verdadeiro. E fica o povo, não, que é porque Pombagira fez isso, entrou na vida da minha mulher. Entrou na vida da tua mulher, não. Deixa, eu não quero nem entrar nesse assunto, mas vou abrir um parênteses. Camarada entra na igreja. A mulher saía, comia pizza com ele, dava dinheiro para a mulher fazer o cabelo, pintar a unha, se cuidava, chegava em casa na hora do almoço, dava a maior assistência à mulher. Entra na maldita religião, procura o homem, está lá no monte. O homem volta do monte, culto de consagração e doutrina para vencer o diabo. A mulher em casa. Chega em casa com roupa até aqui. Nada a ver roupa. Recolhe as flechas. Com roupa até aqui. Não pode tomar banho aquele dia porque o pastor passou o óleo da consagração. E a mulher como? Amanhã, trabalho, chega de noite, culto de doutrina. Terça-feira, trabalha, chega de noite, vai dirigir a congregação. Na quarta-feira, o culto na igreja. Na quinta, busca do monte. Na sexta, a mulher sai com outra. Aí o que ele diz? Foi o diabo.
Diabo não. É que ela não casou com esse homem religioso. Ela casou com um homem que dava atenção a ela, que levava ela para passear, que mesmo com vontade de botar veneno na comida da sogra, mas ia lá. Tem desse manto, meu amado. É verdade. O cara casa com a mulher. Depois ele vira um religioso, não dá assistência à mulher. O pastor diz aqui, Deus está me falando que foi a pombagira que entrou na vida da mulher. Não é pombagira não, fi. Tinha esse ditado mesmo aí no mundo, que não dava assistência, abria concorrência. E vice-versa, tá? Não só o homem, mas a mulher também, vice-versa. Olha, ele não divide a glória dele, amado. Se existisse uma criatura que pudesse arrancar seu cabelo, te deixar careca, a glória estava sendo dividida. Primeiro, que você é propriedade exclusiva de Deus. Você recebe? Deus permitiria que alguém tocasse naquilo que é dele? A glória estaria dividida. Não, quem aqui acredita que é de Deus, diga uia! Ui, todo mundo. Não, porque dá susto. Meu amado, não existe poder paralelo. Não existe Deus no céu e o diabo na terra lutando. Não, meu amado, só existe um governador. É o Deus vivo e verdadeiro que nós servimos. Viveu em obediência, a bênção, o reino é para você desfrutar. Andou em desobediência, se for filho, ele disciplina, corrige e... Não adianta dar glória a Satanás, a Exu Miranda, a Pombagira, não, meu irmão. Tudo é ele. É que tem pessoas que ficam brincando com o papai. E depois que cai, diz assim, foi o Exu Miranda, foi o tranca. Não foi nada, ele disse, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. E o profeta repetiu isso, o profeta Isaías. Os ídolos não são nada. Disse Paulo também em 1 Coríntios 8, capítulo 4, versículo de número 7. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, pombagira, Exu, pastor, porque também tem esses ídolos, né? Tem esses ídolozinhos aí. Eles são piores porque na católica, na igreja mãe deles, lá os ídolos são mudos. Os daqui vociferam. Os de lá não andam, os daqui são velozes em enganar. Os de lá não apalpam, os daqui tosquiam. Cuidado com os ídolos que estão aqui. Alô? Cuidado. Quem não ouve cuidado, ouve coitado. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, que mata, que fere e que pode fazer todas as coisas. Não há outro, porque esses ídolos aí nada é no mundo. Dele, preste atenção na frase, dele mesmo. É a mente da pessoa que dá poder àquilo. E acaba o influenciando. Mas dele mesmo, não é nada. Espanta muito mal pássaros. Depois ele diz no versículo de número 5. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Depois ele diz no versículo de número 6. Todavia, para nós... há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas
e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. As pessoas ainda pensam que se eu oferecer um saco de pipoca e dar doce esse mês agora para Cosme e Damião, o meu filhinho que tem 7 anos, não pode cortar o cabelo, será curado. Mas, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificada. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar. Você olha para os crentes com a consciência tudo contaminada. Meu marido foi embora. Mas ele vai voltar. O pastor falou que foi a pombagira que entrou nele. Vem cá, minha irmã, será que a irmã não estava esquecendo de dar assistência ao seu marido? A irmã está sempre arrumada, casa limpa, seu marido chegar em casa, você tratar dele bem. Mas a irmã, 40 dias de jejum, no culto de consagração, indo para o monte, o homem chegava em casa, não tinha nem miojo, nem a mulher para fazer miau. Meu amado, e quem não vai embora? Minha amada, se você não está em casa pelo menos para fazer miojo, fique em casa pelo menos quando o homem chegar para você fazer maiau. O homem não vai embora, mulher que faz maiau é o gato em francês, mulher não vai embora não, filho. O homem não vai embora não. Duvido. A minha de vez em quando vai dar maiau. Hoje, amanhã ela faz. Amanhã dia 10, dia de pagamento, né? Hoje ela já acordou e já falou maiau. A consciência, meu amado, é a consciência que está contaminada com a familiaridade até agora com os ídolos. E que nós estamos arrancando, desconstruindo essa idolatria, esse paganismo, esse ocultismo que a Igreja de Cristo se tornou. Um palco para invocação, mediunidade, exorcismo, curandeirismo. Amado, nós já estamos aperfeiçoados no Espírito. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas chagas nós já estamos sarados, completos, batizados, selados, revestidos. Estamos cheios de Deus. Precisamos nos livrar da nossa natureza terrena. Então vem a pergunta que não quer calar. Então quem são os anjos caídos? Bota lá, Miguel, eu escrevi Judas 1,5, porque não pode repetir. Você retorna para o 6. Judas 1,5, 6. Quem são os anjos caídos? E aqui começa uma surpreendente história. Porque Judas faz menção deste livro ali. O livro de Enoque. Esta passagem de Judas 1,6, Judas está citando este profeta, o livro de Enoque. Então, no livro de Enoque, no capítulo de número 9, diz que 200 anjos, conhecidos como sentinela, passeavam por esta terra, e porque Deus permitiu, eles se envolveram com as filhas que possivelmente era de Caim. Dessas filhas, desta relação com os gigantes, nasceram os Nefilins, nasceram os gigantes. Diz aqui o livro de Enoque que eles tinham um chefe chamado Samiasa. Era o anjo que era o sedutor dos demais. Esse anjo desceu numa rebeldia com os demais anjos, se envolveram com as mulheres, e Deus
Está escrito no livro do profeta. Da onde ele tira isso? Está escrito no livro do profeta Enoque que Deus deu ordem a Miguel e os seus anjos. E Miguel e os seus anjos batalhavam com Samiasa e os restantes de 199 anjos, chamados de sentinelas. Miguel os venceu, não houve mais lugar no céu para eles, e eles foram lançados por terra, ficaram presos no abismo até o dia do juízo. Este juízo se deu na vinda do Filho do Homem, assim que o templo de Jerusalém caiu, e todos os eleitos que estavam ali julgaram esses atos, como Paulo disse em 1 Coríntios: não sabeis vós que nós julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a este mundo. Esses anjos caídos foram os anjos sentinelas, que não guardaram seus estados original e abandonaram a sua própria habitação, a celestial, e se envolveram com as mulheres aqui na terra. Por causa disso, Deus enviou um dilúvio e acabou com toda aquela descendência, preservando Noé e os seus filhos. Desses seus filhos, tinha entre eles uma sementinha do mal, chamado Cã, que deu sequência aos filhos também da perdição. Está registrado também em Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Ora, Pedro também usa o profeta Enoque. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Pode parar. Inferno é uma palavra que quer dizer sepultura, mundo dos mortos. Deus precipitou os anjos no inferno e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. O que aconteceu logo após a queda do templo? Só que a igreja não passa esse conhecimento. É mais fácil dizer que ali são os demônios. Olha a mente fértil, que Steven Spielberg jamais teria essa imaginação. Que um anjo se transformou em Ogum, em Pombagira, em Maria Mulambo. A pergunta que eu fiz a um apóstolo aqui do Rio de Janeiro, da lei, é a seguinte: se eu acreditar que esses anjos são os demônios, então existe mais de uma Pombagira. Porque a Pombagira entrou na igreja aqui, entrou na igreja ali do lado, entrou na igreja lá na França. Significa que Deus já não é um único onipresente, porque fizeram um culto aqui. Quem é você? Pombagira das almas. E você? Pombagira das almas. E você lá? Pombagira das almas. Que é isso aqui, como eu tenho te perguntado? É fábrica de Pombagira, sou? Amados, para a igreja é muito mais fácil dizer é um demônio do que reunir as pessoas para estudar a palavra. Mas isso está claro em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, olha lá. Olha lá, Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Tem aí, Miguel? Digita para mim aí, por favor, você é lindo. Como se fora multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e as que entre todas as mais lhe aguardaram. Está fazendo referência aos anjos caídos de Judas e do profeta Enoque. Diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para... depois você, aí pela internet, compra um livro desse, chama-se o livro do Enoque. Toda essa passagem de Gênesis está aqui. Mas eles tiraram. No ano 400, a Vulgata tirou e deixou só os livros, que os demais eram considerados apócrifos. Então ele diz, vendo os filhos de Deus, que a filha dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. 4. Ora, naquele tempo havia gigantes, que foi a relação híbrida dos anjos, que tomaram forma corpórea,
com as mulheres que possivelmente, não posso afirmar, eram as filhas de Caim, descendente da perdição, e nasceram gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Os filhos de Deus, no original aramaico, porque algumas expressões são babilônicas, eram chamados sentinelas, anjos que vinham rodear e ver o que estava acontecendo na terra. Eles não querem ensinar a verdade, querem botar as pessoas debaixo de um paganismo, dizer que o que acontece na vida das pessoas é um espírito mau que vem e possui. Meu amado, como eu aceitei isso? Como eu disse, se a pessoa bebia, era o Zé Pilintra. Se matou, era um Exu Caveira. Se adulterou, era Pombagira. E se não der o dízimo, o demônio já era diferente. Se você não dava dízimo, aí era um demônio devorador. Quem aqui já ouviu isso? Quanta gente? Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Por quê? Do Exu. Porque de dentro do coração dos homens está aqui dentro, ou é um espírito que vem de fora e me possui? Eles dizem que não. Ele diz que você está aqui muito bem. E você está aí muito bem. E vai lá no seu guarda-roupa, pega um batom e passa um batom em você. Quem entra? Quem entra? A pombagira. Mas pombagira não é coisa. Batom não é coisa de pombagira, é coisa da natura. Quer dizer que eu passar batom, pombagira entra? Não existe isso, meu irmão. É a consciência fraca que fica contaminada. E os pastores colocando doutrina de homens, diz assim, nesta igreja é uma igreja santa, quem usa batom é pombagira. Mostra, pastorzinho, mostra, pastor, mostra para eu, mostra. Não tem. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. A prostituição é um espírito que vem de fora ou está dentro? Está dentro. Os furtos, os homicídios, porque eles dizem assim, se não tem demônio, não tem diabo, quem é que mata as pessoas? O dono da igreja está dizendo que está lá dentro do homem que não tem Deus, do homem que não tem essa essência do evangelho, do homem que precisa ser curado das suas fortes emoções, do homem que precisa ser doutrinado pelo evangelho, do homem que precisa respeitar o seu próximo como a ti mesmo, porque quem ama o seu próximo já cumpriu toda a lei. Então quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não furta, quem ama não se prostituição, porque a lei maior é o amor. Mas está lá dentro do homem. O pastor diz, não, veio de fora. Pastor, mas veio de fora como? O irmão, quando passou por aí, algum lugar assim, o irmão viu alguma mulher loira, malhada, falando maial, então era uma diaba. Não é diaba, não. Está lá dentro do homem. Quer mostrar quem tu és? Quer mostrar se tu és fiel, um homem fiel à sua esposa? Deixa você sozinho na praia de Copacabana. Está lá dentro. E eles querem dar culpa a diabo, pombagira, Exu. O dono da igreja disse, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, versículo 22, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Te lembras quando tu surtou? Lembra? Daimon, demônio, é o ego, é o poder, é a luxúria, é a vaidade, é a avareza, é a loucura. Eu vou repetir, demônio é o ego, é o poder, é a luxúria, é a vaidade, é a avareza, é a loucura.
Tiago, que não entendia da graça de Deus, pode mostrar isso um pouco melhor. Olha o que ele diz, Tiago 4:1. Olha aí. De onde procedem as guerras e contenda que há entre vós? De onde? Se não do tranca-rua. Não. De onde? De onde vem a guerra que está em vocês? É da pombagira? É do Exu? É do diabo? É do Satanás? É de Lúcifer? De onde procede guerras e contenda que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam no Exu Miranda. Na tua carne. Está dentro de você. Está dentro de mim. O meu maior inimigo. O meu daimon. O meu diabo. O diabo que existe em mim luta constantemente com Deus que habita em nós. É contra mim. A guerra é diária, é constante. Um inimigo que me rondeia, que vai comigo ao banheiro, que almoça, que janta, que está de braço dado comigo. O inimigo do homem é a sua natureza carnal. É da carne que procede guerra e contenda. Depois ele diz no versículo de número 2: cobiçais e nada tende, matais, invejais e nada... Ui, mas que natureza braba, que diabo, que demônio, hein? Cobiçais e nada tende, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Aí ele diz no versículo de número 3: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para esbanjardes em vossos prazeres o ego, o poder, a soberba, a avareza e a luxúria. É o demônio que tem possuído esta nação debaixo de uma idolatria. Mas nós, pelo evangelho da graça de Deus, vamos iluminar os vossos olhos, para você entender que a tua natureza terrena luta constantemente contra o teu homem interior, e viverás livre e exaltarás e glorificarás ao Deus por te revelar esses mistérios que estavam ocultos. A igreja quer arrumar um bode expiatório, porque a igreja aí fora é um sistema de cativeiro de corrupção. E posso lhe dizer uma coisa: os seus líderes se tornaram anjos caídos. Aqueles anjos sentinelas que caíram, que o profeta Enoque profetizou, revelou, e que Judas e Pedro pregou. Anjos também são mensageiros. Na igreja, em Apocalipse, na Ásia Antiga, os pastores eram chamados de anjos. Olha lá, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Quem era o anjo da igreja? O pastor. Que se não pregar o evangelho, sem medo de vocês, meu irmão, não tenho medo de vocês, não adianta, cara. Prego mesmo, falo mesmo. Se não pregar o evangelho, a mensagem é anátema. Pregou Paulo e prego eu. E se tornaram por causa disso anjos, mensageiros caídos. Não guardaram o seu principado, o seu chamado, a sua vocação. Cristo chamou os pregadores da cruz para cá para pregar o evangelho da graça. Qualquer outra tentativa de mensagem, pregou Paulo e prego eu a partir do Sarapuí, é anátema, é trazer a lei, é edificar o que Cristo destruiu, é colocar o povo debaixo da incapacidade de agradar a Deus. Isso é uma vida de maldição. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, anjo, pastor. Tu tens nome de que vives, mas tu está mortinho, caído, perdeu o chamado, a vocação. Não respeitou a essência do evangelho, não respeitou as vidas, não respeitou a mensagem poderosa da cruz, não trouxe revelação. As suas mensagens estão carregadas de ameaças, de dedenrice, de condenação, de idolatria, de feitiçaria, colocando o povo amado de Deus debaixo de uma idolatria, condenado pelo Deus da Bíblia. Não há outro Deus além da rocha, não há outro que eu conheça.
Ele não divide a sua glória. É dele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade. Vocês são anjos caídos. Caíram no ego, caíram na soberba, mergulharam num mar de corrupção, prometendo liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Não há verdade nos seus lábios, há apenas veneno de peçonha. São mensageiros da lei, com uma mensagem de condenação e morte. E Paulo diz no versículo de número 4, versículo de número 17, aos anjos caídos, olha aí. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios que não conhecem a graça de Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Soberbos, orgulhosos, cheios de vaidade, não dão um braço a torcer. Um deles me disse: eu sei que o dízimo não é da Bíblia, eu sei que o dízimo não é para ser aplicado nos dias de hoje, mas se eu parar de cobrar o dízimo, quem vai pagar o meu salário da minha esposa? Ladrão, cão guloso, feiticeiro, bruxo. Vocês vão pagar por tudo que vocês fizeram. A sentença de vocês não dormita e nem toscaneja. Vocês pagarão ainda em vida. Eu creio num Deus de justiça. Todo o dinheiro tomado aos idosos, às pessoas menos favorecidas, vocês vão pagar centavo por centavo, porque com Deus não se brinca. E aquilo que o homem semear, isto mesmo colherá. Pode esperar. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui o pastor sou eu. Eu sou o pastor presidente. Se o altar não falar, ninguém fala. Alô? Se o evangelho não falar, é que ninguém fala. Nós aqui estamos submetidos a Cristo, meu amado. Alô? Não tem apóstolo certo, não tem papa certo, não tem cardeal de Roma, não tem Buda, não tem cacique, não tem homens nesta terra que pode calar a poderosa mensagem do evangelho da graça de Deus. Se o evangelho não falar, nada feito. Se vocês falarem, nós denunciamos. Cães gulosos andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. E disse Paulo no versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Existem pessoas aqui, e aí pela internet, estão passando um dobrado. A mulher está lá assim, Não vou fazer miojo, não vou fazer miau, porque você agora é um herege. E eles estão batendo no peito e digam: eu fico sem o teu miojo e fico sem o teu miau, mas sem a verdade de Cristo eu não vivo mais. Pela dureza do coração, coração duro. O outro me disse: sabe por que eu não aceito esse evangelho? Porque é você, Geraldo. Você é negro, você é analfabeto. Nunca que eu vou viver esse evangelho. Talvez se eu fosse loiro, dos olhos azuis. Você não aceita, porque você não foi posto para isto. Você foi colocado como pedra de tropeço. Seu chamado é enganar e ser enganado.
O seu chamado é manipular. Por isso que você não aceita. Porque se você pregar o que nós pregamos aqui, o povo que te ouve será liberto. E você não quer liberdade, você quer escravizar as pessoas. Só que o evangelho é a chave que abre as algemas colocadas por vocês. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A chamada igreja está aí, debaixo de anjos caídos, corrompendo a geração eleita, amando e servindo mais a criatura no lugar do Criador, pervertendo o evangelho de Cristo e sendo disciplinados por isso. Paulo deixou claro em Hebreus 10, 28, olha aí, e 5 minutos. Ah, meu irmão, hoje é pizza. Hoje vai terminar em pizza. Preste atenção nesta palavra. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, quando uma pessoa rejeitava a lei de Moisés, chamavam um depoimento de 2 ou 3 testemunhas e matavam aquela pessoa. Isso era quem rejeitava a lei. Morrer, talvez apedrejado, o texto não diz. Acredito que sim. Quiseram apedrejar a mulher que foi pega no ato de adultério. Talvez quando se quebrava uma lei, as pessoas eram apedrejadas. O versículo de número 29 diz o seguinte: de quanto mais severo o castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O que se faz dentro da igreja é profanar o sangue da aliança. O Espírito Santo disse a Paulo: na lei de Moisés, eles morriam apedrejados. Na graça, vocês vão ficar debaixo de mais severo castigo. E está aí, um povo que deveria viver e reinar em vida, sofrendo as agruras. Nada dá certo. Aí vem a desculpa: para o crente tudo é difícil. Para mim não é. Eu estou andando num caminho preparado para o Pai de antemão. Eu estou vivendo em perfeita vitória, porque eu estou inobediente ao pacto da graça de Deus. De quanto mais severo o castigo. Meu amado, a igreja profana o sangue da aliança. Diz que pelo sangue da aliança nós fomos santificados. Eles querem santificar com jejum. O Espírito Santo diz: vocês vão passar por mais severo castigo. Nós fomos santificados pelo Espírito da graça. Eles querem santificar com a água do batismo. O Espírito Santo está dizendo: alô, vocês estão profanando o sangue da aliança. Vocês estão pisando os pés do Filho de Deus. Vocês estão dizendo que o sangue dele não vale de nada. Vocês estão dizendo que aquela purificação feita na cruz não valeu de nada para vocês. E que agora é através de um batismo nas águas que vocês vão ficar puros. Vocês vão ficar debaixo de mais severo castigo. Quando bate, a porta não abre. Quando grita, ninguém responde. Quando chora, ele não ouve, não seca as lágrimas. E nós, o povo da graça de Deus, estamos submetidos ao Evangelho, estamos reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. Um ancião lá do Rio Grande do Sul, eu não vou citar o nome, me ligou essa semana dizendo: Geraldo, nos ajude aqui no Sul, porque nós estamos caídos, mergulhados em um paganismo religioso, num sincretismo entre a lei e a graça. E são essas as palavras dele: nos ajude, socorro. As vidas estão pedindo socorro. Abatidas, tristes, feridas, tosquiadas, manipuladas, enganadas, achincalhadas,
sem esperança e vivem como se estivessem sem Deus no mundo, entregue à própria sorte. Eu notei o desespero na voz daquele homem e disse a ele: descanse em Deus, porque o socorro não vem de Geraldo, o socorro vem daquele que fez os céus e a terra. O socorro chegou. Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Eu mandei ler essa palavra. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te, porque em Cristo não pode haver caídos. Levanta, ó tu que dormes. É o som do Espírito Santo para as nossas vidas. Chega de estar caído, chega de ser pisado, chega de ser humilhado. A hora de ser exaltado chegou. Desperta, ó tu que dormes, levanta desse sistema e Cristo vos esclarecerá. Cristo não morreu para uma galinha preta oferecida na Não encosta em mim não, cão. Não me atormentes não. Cristo não morreu para uma galinha preta oferecida na encruzilhada roubasse o teu marido. Senão o sangue de Cristo seria sangue de quê? Cristo não morreu para os pastores ter segurança armado, carro blindado, ter Rolls Royce, ter casa em Miami, no Airbnb. Cristo não morreu para que as pessoas sejam feridas. Cristo morreu para as libertar da mão desses anjos caídos, desses cães gulosos, e te fazer reinar em vida e viver em perfeita vitória. Assuma a tua posição hoje. Tu és uma mulher de Deus, és eleita do Pai, está guardada, segura e sem temor do mal. Cristo morreu e ressuscitou para que você saiba que você é santuário dele, é morada do Altíssimo. Contra a tua vida não vale encantamento, não tem possessão, tu estás intocável, tu és a menina dos olhos de Deus. Quem recebe, diga Abba! Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvisse, com fé, com amor que está em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que está no monte, na vida do bispo, na vida do apóstolo. O Espírito Santo está onde? Está onde? Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. E a pergunta que eu faço aos senhores: em Cristo, por favor, me diga, não mintas. Quem tem o Espírito Santo pode ser vencido por um prato de farofa. Quem tem o Espírito Santo pode ser vencido por uma galinha preta oferecida aí. Quem tem o Espírito Santo precisa de um copo d'água depois de oração. Por favor, igreja, me diga, por favor, diga para mim, vocês têm o Espírito Santo. Em Deus vocês são poderosos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois desgraçados, sois miseráveis, vocês vão morrer. Vós sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa. Vocês também são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é exclusivo de Deus aqui? Quem é? Faz lequinho. Oleque. Propriedade exclusiva de Deus quer dizer que vocês é de Deus e do Exu? Propriedade exclusiva de Deus quer dizer que vocês são só de Deus? Diga, eu sou só de Deus. A fim de proclamar as virtudes do diabo. Não porque o inimigo é sujo, porque o inimigo está furioso, porque o inimigo é sujo. Porque o inimigo não sei quem, que o inimigo não sei. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Segura isso, calma. Posso afirmar, à luz desta palavra, que os senhores hoje estão andando na maravilhosa luz de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém! Agora, onde vocês estão andando? Nessa maravilhosa luz. O filho da perversidade não pode te tocar. Nessa maravilhosa luz, o carro desgovernado não pode te atingir. Nessa maravilhosa luz, as balas perdidas não vai te alcançar. Nesta maravilhosa luz, vocês andam seguros, tranquilos e sem temor do mal. Diga Abba Pai, diga Abba Pai, diga Abba Pai, diga Abba. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo tem lugar para o Exu? Acaso não sabeis que o vosso corpo também é morada da pombagira? Não. Então o vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. E quem é que pode entrar nesse santuário? Era a mesma coisa eu falar que na minha casa pode entrar qualquer um. Na minha casa só entra quem eu convido. Se tentarem entrar, cachorro nele, eu boto o Bob em cima. É como nessa casa aí, que não é tua. Esta casa aí não é tua. Esta casa aí tem um proprietário. Diz que você é propriedade exclusiva. Só entra aí quem Deus quer. Como Ele não divide a sua glória, o teu corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Ai, que vocês não são de vocês mesmos. Ui. Bamba. Vocês me desculpam, mas é muita alegria, gente. Você não é de você. Ui, é de quem? De Deus. Vai passar o que tiver de passar. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas quem cuida da propriedade dele é Ele. Eu tenho um carro. É minha propriedade. No meu carro só entra quem eu quero, quem eu dou carona. A manutenção quem faz sou eu. Tu és propriedade de Deus. Quem mantém você, quem faz a manutenção em você é Ele. Nenhum mal pode te suceder se Deus não permitir. Segura mais um pouquinho. Alguém trouxe marmita aí? Segura só. 2 Coríntios 6, 16. Que
ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Segura. Quem são os santuários de Deus? Diga amém. Amém. Você pode estar envolvido com os ídolos? Não. Com o Exu? Não. Com Pombagira? Mas a igreja está. Você entra dentro da igreja, o pastor está chamando Exu. Exu é um ídolo. E que ligação há o santuário de Deus com os ídolos? Faz sentido. Sou santuário de Deus, eu não tenho nenhuma ligação com isso. São ídolos. Tenho nenhum ligação, nada. Mas o senhor não tem medo de Pombagira? Nem a que gira, nem a que roda e nem a que quica. São ídolos. A igreja de Cristo não tem nenhuma ligação com os ídolos. Nenhuma. Porque eles não são nada. São como para espantar nos pipinais, disse Deus aí no começo. Então Paulo disse: que ligação há entre o santuário de Deus e ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Geraldo disse. Como quem? Frisa, é que eles botam com E minúsculo, mas a gente sabe que é Deus. Frisa aqui, frisa aqui, frisa aqui. Tem demônio, filho? Como ele próprio disse. O que foi que ele disse? Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu. Quem recebe isso aí? Quem recebe aí? Habitarei e andarei entre eles. Ele está aqui. Povoando. Está aí na internet, está aí no YouTube, está aí no Facebook. Não há familiaridade com o ídolo na igreja de Cristo. A igreja de Cristo só tem uma voz, que é dizer a Ele honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade. O resto é conversa para boi dormir, é para aprisionar, para colocar medo. Mas aqui, o verdadeiro amor lança fora medo. Os anjos caídos de Judas não eram demônios que se transformaram em pombagira. Os anjos deixaram a sua habitação, eram os sentinelas. Assim como muitos pastores deixaram os seus chamados para aprisionar as vidas e colocar medos nela. Mas eu acredito que a revelação desta palavra trouxe para o teu espírito paz, segurança e descanso. Porque ele disse, vocês são o santuário. Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Aonde Deus está, o mal não prevalece. Aonde Deus está, a paz, a segurança. Mesmo em meio à turbulência desse país, nós estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Assim é, porque foi assim que disse o Espírito da graça de Deus. Vamos nos colocar de